Bom dia a todos e todas os trabalhadores da UFMT. Não é a primeira vez que a gente para a universidade para poder apresentar essas pautas que os técnicos administrativos, trabalhadores técnicos administrativos estão apresentando aqui novamente. A gente, ano passado, conseguiu construir junto com o Cituf uma agenda positiva de lutas e que a gente está vendo que está chegando no momento da universidade que a gente tem que ter conquista real, tanto para os estudantes quanto para os técnicos administrativos. Porque quando os trabalhadores técnicos administrativos pedem ao professor as 30 horas de serviço, a gente, os estudantes, pensa principalmente nos estudantes que estão aqui na universidade no noturno. Os estudantes trabalhadores que não têm a oportunidade de estar na universidade para fazer qualquer tipo de serviço durante o horário do almoço e no noturno, que alguns departamentos e secretarias, algumas coisas não funcionam. A gente toma como, por exemplo, a saúde coletiva, porque ano passado, enquanto a gente estava no processo de mobilização da eleição do DCE, surgiu justamente a proposta da parte da saúde coletiva, dos estudantes da saúde coletiva do curso noturno, a questão da possibilidade do protocolo estar funcionando durante o dia inteiro, a CAI está funcionando durante o dia inteiro, algumas secretarias de departamentos, dos cursos principalmente funcionando no noturno, tem funcionamento também durante todo o horário de funcionamento da universidade no período da aula. E a gente entende que a universidade, a UFMT, aderindo à questão do turno contínuo, a gente tem a possibilidade, além de otimizar o serviço que é prestado à comunidade aqui na universidade, a gente ter também uma organização da universidade para o serviço que quer oferecer à universidade. A LEA traz elementos do debate em relação ao turno contínuo e mostra que na universidade é possível que nesses setores a gente consiga, de fato, fazer esse redimensionamento e que possa ter um atendimento durante todo o período na universidade. E aí a gente está vendo também que os servidores estão dispostos a fazer essa mudança na questão do trabalho, da questão da carga horária, das 6 horas de trabalho, para que a gente possa ter, de fato, atendimento de 12 horas na universidade. E aí, a gente está passando por um momento na universidade, um momento no nosso país, que a gente precisa discutir também, que é em relação aos costos que estão tendo na educação, principalmente nos costos que estão tendo nos setores administrativos. E que a gente consegue provar agora que o turno contínuo é a melhor solução para que a gente possa, além do debate que está se fazendo nacionalmente em relação ao enxugamento da máquina administrativa por conta da crise que se está econômica no país, mas também a título de funcionamento do serviço público, do atendimento que o serviço público dá à população e que isso pode, de fato, otimizar o funcionamento da universidade. A gente já teve diversas universidades no Brasil que aderiram ao turno contínuo, a UFRB, a UFBA, a UFMG, se eu não me engano, a Universidade de Pelotas. Diversas universidades já aderiram e a gente consegue ver que, de fato, a gente tem um atendimento na universidade e a gente também consegue garantir a qualidade de vida do trabalhador, a qualidade também na questão da possibilidade do estudante estar fazendo esse serviço. A gente fica muito preocupado que isso é real na universidade, porque os estudantes do noturno eles não têm possibilidade de fazer nenhum processo no protocolo central. Isso é real na universidade. Os cursos noturnos eles foram criados para os estudantes trabalhadores, ou que trabalham durante o dia inteiro e à noite têm a oportunidade de estudar na Universidade Pública Federal. E a gente vê aqui na UFMT, por exemplo, que o nosso protocolo central, 11h30 fecha, abre 11h30, que é o horário que o trabalhador volta a trabalhar também. Quando ele está na universidade, o protocolo central está fechado. A gente fez um levantamento ano passado com a STI dos processos mais protocolados pelos estudantes no protocolo central, que são referentes à segunda chamada de prova, os processos da assistência estudantil e outros processos que são de ajuste, de disciplina, que acontece também diretamente com o coordenador do curso. Nesse processo, a gente está discutindo com a STI a questão da informatização do protocolo central também, pensando especificamente no protocolo central, porque a gente tem a possibilidade, os estudantes especificamente, segunda chamada, a gente pode fazer segunda chamada pelo nosso sistema acadêmico e o professor tem acesso. Por que a gente faz o processo, toda aquela burocracia inteira, logo o protocolo central em período de final de prova, está todo mundo aperreado, aperreado por conta das provas que tem na universidade, os professores também na correria de final de semestre, e a gente não pode informatizar o nosso protocolo central. Será que não é possível a gente, de fato, ter o turno contínuo no protocolo central? Eu acredito que é possível, porque a gente tem na universidade, professor, e a gente, os trabalhadores estão aqui se colocando à disposição
disposição para fazer isso, a gente tem a possibilidade de ter uma universidade que de fato esteja no nosso tempo, no século XXI. E se a gente está debatendo a nível da academia a reformulação curricular, cabe também a gente debater no Consune essa reformulação administrativa, porque não há currículo que compreenda a necessidade da universidade se tem um administrativo também que está deslocado do nosso tempo. Então, o Diretório Central dos Estudantes, né, a gente está agora finalizando a gestão, está no processo da eleição do DCE, mas durante o ano inteiro a gente pode estar acompanhando essa luta junto com os trabalhadores administrativos e que a gente entende que é algo que interfere diretamente na vida do estudante, interfere diretamente no usuário da universidade. Né? Os professores existem na universidade por conta dos estudantes, os técnicos administrativos existem na universidade por conta dos estudantes. Né? Então, a gente precisa também ter esse atendimento, no caso do CV privilegiado, né? mais qualificado na universidade, a título de ter uma universidade que compreenda mesmo que é a universidade do século XXI, que tenha de fato um currículo que compreenda a nossa necessidade, mas também que tenha valorização dos trabalhadores e que compreenda a dinâmica do setor administrativo que funcione bem. Então, a gente também está nesse momento debatendo a questão do corte que está acontecendo na educação, principalmente no nosso campo, né, no movimento estudantil. E aí eu posso falar com o companheiro Fabrício Paes, que a gente debateu na Conferência Nacional de Educação, o Plano Nacional de Educação. Esse é o primeiro ano de implementação do Plano Nacional de Educação, que prevê metas importantes para a educação brasileira nos próximos 10 anos. E a gente não pode começar a vigência do Plano Nacional de Educação com o corte que a gente está tendo na educação superior brasileira. Hoje está acontecendo em Brasília, onde há uma audiência pública puxada pela deputada federal Alice Portugal, que está debatendo as situações das universidades federais, porque a gente estava até mês passado, a UFMT pelo menos, vivendo com 18 atos. Hoje está com 12 atos, o nosso orçamento ainda não foi sancionado. E a gente está sentindo de fato, porque já foi cortado 50% dos estagiários administrativos, já foi cortado 30% dos terceirizados, e a gente sabe que cada vez mais a gente está tendo a possibilidade de precarização da universidade se a gente não cair nesse debate, porque, companheiros e companheiras, o nosso Congresso Nacional está remando contra a maré do desenvolvimento do nosso país. Não cabe aceitar, e aí os trabalhadores estão aqui apresentando essa parte também, o nosso Congresso Nacional querer aprovar a terceirização de todos os serviços do serviço público. Então, assim, que tipo de representante é esse que a gente tem na nossa sociedade, que não compreende a dinâmica do serviço público, que não compreende o papel do Estado no processo da garantia do direito à população brasileira? Inclusive, a gente está tendo prova aqui dentro da universidade com a Edicel, onde estava conversando com a companheira Leia, a situação do hospital universitário, e que não é uma das melhores após a implementação da Edicel. E a gente está ouvindo também a questão da possibilidade da OAS também na educação. Então, assim, o que a gente quer para a educação brasileira? O Plano Nacional de Educação, que foi suado, 4 anos suado de debate sobre a questão do Plano Nacional de Educação, o esforço que foi feito, a conquista do 10% do PIB, a conquista dos 50% do Fundo Social do Pré-Sal e a conquista dos 75% dos royalties do petróleo para a educação, ela não foi pouca. E a gente tem que lutar para que, de fato, volte para a universidade esses recursos. E a gente não pode parar o nosso país por conta da crise econômica instaurada, né, por conta da crise internacional, mas também por conta da crise política instaurada pela mídia no nosso país. O nosso país tem que continuar desenvolvendo, os trabalhadores têm que continuar com seus direitos garantidos. E aí a gente vê um retrocesso, o PL 4430 e o 4330, né? O PL 4330 e as medidas provisórias 664 e 665. A paralisação dos professores, dos técnicos administrativos e dos servidores não é apenas pela questão salarial, não é apenas pela questão do trabalhador do Serviço Público Federal, porque mexe diretamente no direito de toda a classe trabalhadora. E falar em classe trabalhadora também mexe com os estudantes, porque nós somos filhos da classe trabalhadora desse país e a classe trabalhadora também está tendo a oportunidade de estar dentro da universidade agora. Então, a gente entende, eu acho que a UFMT ela dá um passo fundamental, pode dar um passo fundamental na qualidade da universidade, se a gente tiver a possibilidade de implantar as 30 horas e o turno contínuo na universidade, otimizando o serviço público que é ofertado pelos estudantes e para toda a comunidade que tem acesso à Universidade Federal de Mato Grosso. No mais, agradecer ao Sintuf por essa parceria que a gente está consolidando na defesa não só dos estudantes, dos técnicos administrativos, parabenizar, aproveitar a oportunidade aqui, parabenizar o professor
Reginaldo agora pela conquista da UFMAT, que não é uma conquista menor para o movimento social dentro dessa universidade. Né? Acredito que a do UFMAT, voltando para os órgãos colegiados, a gente tem a possibilidade de ter conquistas reais dos estudantes, dos professores técnicos administrativos aqui da nossa universidade, e que a gente consegue de fato pautar uma educação brasileira que esteja conectada no nosso tempo. E é isso que eu acredito que todo esse movimento social está organizado, está se organizando no Brasil inteiro para garantir as nossas vitórias e continuar, porque a classe trabalhadora tem a vitória do nosso país. É isso aí.